Olá pessoal, tudo bem? Pessoal da Economia da Fundação Getúlio Vargas. Vamos então aos comentários aqui sobre a prova de língua portuguesa. Uma prova que teve um conteúdo bastante objetivo, a prova foi muito bem elaborada, é uma prova simples, não há qualquer dificuldade maior aqui, não é? E eu quero crer que dessas 20 questões aqui da prova, você tenha ido muito bem em mais da metade delas, 80%, 90%, porque elas realmente são questões simples, não são questões difíceis. Os textos foram retirados do portal da revista Exame, do Estado de São Paulo, do Jornal Estado de São Paulo. Quer dizer, você não tem, assim, textos muito complicados em termos de compreensão. Talvez aqui o problema da questão do poeta Manuel de Barros, mas mesmo assim, a prova está baseada em questões ligadas ao moderno, quer dizer, não há nada assim daquela história de cobrar textos antigos e tal. Quer dizer, você tem charges, não é? É uma prova bastante diversificada relativamente às questões que apresentou. E eu quero crer que você tenha achado a prova fácil, não é? O que chamou a atenção aqui foi essa questão baseada numa tirinha do Orlandelli, né, do Grump, e que pediu a história da nova ortografia, quer dizer, o novo acordo da língua portuguesa foi solicitado aqui, quer dizer, o conhecimento dele foi solicitado aqui nessa questão, quando se falava dos ditongos abertos, não é? Como você sabe, os ditongos abertos atualmente, quer dizer, até entrar em vigor realmente esse novo acordo, tanto os ditongos abertos em oxítonas quanto em paroxítonas têm acento. A partir do novo acordo da língua portuguesa, que começa a vigorar realmente em 2012, você não tem mais o acento nos ditongos abertos quando se tratar de paroxítonas. No entanto, a oxítona permanece. É por isso que aqui nessa questão 36, a correta é aquela que diz que as palavras ambas estão corretamente grafadas, tendo como referência o novo acordo ortográfico. Ou seja, você tinha a palavra ideia, e essa ideia é ditongo aberto, e ela é paroxítona, ideia, né? E essa paroxítona tem acento hoje, mas com o novo acordo ela vai perder, então você continua com a mesma pronúncia, mas tira esse acento agudo daí. Já na palavra constrói, você tem um ditongo aberto, oi, mas você tem uma oxítona. Então isso aí não vai sofrer nenhuma variação relativamente ao novo acordo da língua portuguesa, não é? Então essa talvez fosse uma questão assim um pouco mais, sei lá, que solicitasse de você um conhecimento um pouquinho mais profundo relativamente às novidades da língua portuguesa. De resto, e também não foi uma solicitação relativamente, por exemplo, às novas regras do hífen, né, que são um pouco mais complicadas. Essa questão do ditongo aberto não traz assim grandes problemas, não é? De resto, uma prova que pediu correlação verbal, regência, concordância, crase, quer dizer, formação de palavras, ou seja, o conteúdo mais básico assim da língua portuguesa que a gente costuma ver nas nossas aulas, não é? Então, eu vou comentar algumas dessas questões, bem assim para a gente passar rapidamente pela prova, mas veja, a primeira questão, havia aqui uma tirinha tirada da página de humor do entretenimento da UOL, que pedia correlação verbal, né? E aqui você tinha aí a personagem dizendo, olha, faço o curso de economia, eu li que tem um bom mercado de trabalho, etc. E aí, no terceiro quadrinho, o indivíduo que está respondendo tem que fazer uma correlação verbal, né? E aqui eles fizeram uma correlação verbal. Não, se eu não fizer, ora, se eu não fizer, você tem aí um infinitivo pessoal, né, com uma característica de condicional, né? Se eu fizer ou se eu não fizer. Essa correlação só fica correta se você usar depois na sequência o futuro do presente do indicativo, né? Então você tem, se eu não fizer nenhuma faculdade, quem fará é você.
E essa questão foi aliada a um probleminha de ortografia, uma questão do censo, né? Censo com C no início é pesquisa, né? É um estudo, né? E o censo com S é o sentido, então o senso de humor é com S, né? A alternativa correta aqui é aquela que trazia fizer, fará e senso com S. Relativamente a este poema do Manuel de Barros, né, ele só andava por lugares pobres e era ainda mais pobre e tal. Na verdade, eles usaram o texto para pedir uma questão sobre formação de palavras, né? Nós sabemos que os dois grandes processos de formação de palavras em português são a derivação e a composição. No caso, foi solicitada aqui a questão da derivação, porque trabalha com prefixo e sufixo. E eles trabalham aqui com neologismo, né? Neologismos são termos que acabam entrando na língua ou por maior facilidade, ou por mínimo esforço, ou porque você não consegue encontrar imediatamente um termo correspondente. E as pessoas, evidentemente, quem fala a língua é o povo, né? Não são os gramáticos, e é claro que essas palavras vão entrando. No caso aqui, nós temos a palavra desorgulhoso, né? Você pega aí orgulho, que seria o radical, ou a palavra primitiva, e você tem um prefixo que é des, né? E depois você tem um sufixo que é o oso, que forma aí adjetivos. Então, desorgulhoso seria um neologismo, uma palavra de uso recente na língua portuguesa, e você tem aí o seguinte: se você tirar o des, você tem orgulhoso. O que significa que isso não pode ser uma parassíntese, uma vez que se você tirar qualquer elemento da palavra composta por sufixo e prefixo e sobrar uma palavra com sentido, como é o caso, você não tem parassíntese, mas tem uma derivação prefixal e sufixal. Já no caso de amanhecer, você tem aí a parassíntese, porque não existe amanhe e não existe amanhecer. Quer dizer, você tem aí a palavra manhã, né, composta aí derivada com o prefixo a e o sufixo ser. Então essa é a alternativa correta, aquela que mostraria para você o desorgulhoso e o amanhecer, não é? Uma outra questão interessante aqui é a questão da crase, né? A crase é um prato comum a todos os vestibulares, às vezes há vestibulares que colocam mais de uma questão de crase. Essa daqui era bastante simples, né? Assinalar a alternativa que completasse corretamente as colunas. Então você tinha aqui na primeira: são pouquíssimas as empresas que se propõem a fazer. Ora, fazer é verbo e antes de verbo é proibido colocar crase. Então isso aí seria apenas a preposição a, não é? Os níveis de consumo excedem a capacidade. Ora, o verbo exceder é transitivo direto. Aquilo que excede, pode ser intransitivo também, ou transitivo direto. Exceder a capacidade, essa a aí, né? A é um artigo, não é nem preposição. E na terceira frase você tem: embora as empresas venham fazendo alusões à palavra substantivada, sustentabilidade, desculpe, você tem aí que quem faz alusão a. Você tem a preposição no singular, você tem uma palavra feminina depois, e é claro que aí tem crase, né? Se você substituísse, por exemplo, palavra por vocábulo, daria ao, né? Então nós teríamos aí a necessidade de crase. Então a alternativa correta é aquela que traz as formas a sem crase e a com crase, né? Completando aí de forma correta. Eu só queria terminar aqui trabalhando a questão que pedia a transposição do discurso direto para o discurso indireto, né? Provavelmente você deve ter ficado entre duas alternativas, porque uma delas trazia aqui a transposição para o discurso indireto com a forma haveria, que é um futuro do pretérito, né? Essa forma não está assim completamente errado, mas ela cria uma coisa que não existe no discurso direto aqui apresentado, que é uma probabilidade. Veja, quando ele diz que o argumento de que o crescimento econômico é a solução já não basta, não há recursos, né? Você tem aí, já não basta, por que não há recursos? Então aí você teria uma coordenada assindética, né? E, na verdade, se você fosse colocar uma conjunção, seria uma conjunção explicativa. Ora, quando você coloca, por exemplo, que já não bastava
porque não haveria. Ora, não haveria uma probabilidade, isso não existe aqui no discurso direto. Então, a resposta correta é a que traz todas as formas em pretéritos. Pretérito perfeito em pretérito imperfeito em era, pretérito imperfeito em bastava e pretérito imperfeito em não havia, ok? Olha, de resto, eu espero que você tenha ido muito bem, não foi uma prova que colocasse assim grandes obstáculos, né? E eu tenho certeza que o seu sucesso aí deve estar garantido, tá? Até a próxima, um abraço.